tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Matheus Carvalho, atualmente 28 anos, mas começou sua carreira com 15 anos, não morava em Salvador, veio para Salvador aos 18, fez computação, não é isso? E desbancou aí para uma empresa de aplicativos, uma startup chamada Mob, tá? É Mob App, né? Mob Apps. Mob Apps. Ele vai falar para a gente o que é a Mob, eu vou fazer aqui algumas perguntas das minhas pesquisas que eu já fiz sobre a empresa dele. E Matheus é um cara empreendedor nato, né? Sabe o que já está fazendo, já tem uma empresa bacana no mercado. Então, Matheus, se apresente, fale quem é você, a sua idade já falou um pouquinho, como foi que você chegou a esse pensamento todo e quem é a Mob? Prazer, Alan. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Capt, né? Falando um pouco sobre a minha caminhada e sobre a minha startup. Então, eu comecei a empreender muito cedo, né? Desde os 15. Vim aqui para Salvador para estudar computação. E por volta dos meus 18 anos, iniciar minha primeira startup. Mas 15 já era pensamento de informática? Era pensamento de informática. Eu trabalhava... Já tinha, né? Eu fiz um curso de computação no meu interior lá, Araci, né? Aqui no interior da Bahia. E aí comecei a desenvolver sites na cidade, né? Não tinha desenvolvedor de sites, então... Era bem no 13 anos atrás, né? 13 anos atrás. Nem tinha computador direito. Era 256 KB, 56 KB de internet. Internet de escada. De escada, exato. E aí eu comecei a desenvolver sites na cidade, uns sites muito amadores, mas que comecei a fazer para a prefeitura, depois para a rádio comunitária, então todo mundo que queria fazer um site me procurava. Ou também edição de vídeo, né, edição de imagem, tudo isso que envolve computação ali. O garoto do PC, vamos dizer assim, isso. Mas mexia em hardware também, não? Muito pouco, assim, abri um computador, sabia formatar, trocava a memória e tal, mas nunca foi minha especialização. Fiz um curso assim rapidamente, mas quebrava o galho. Podia ser o nerd lá do interior a vida inteira. Exato, poderia ter, exato. Né? E aí veio para Salvador por esse motivo ou teve outros? Não, o motivo foi realmente estudar computação, né? Acho que desde quando eu comecei a fazer esse curso de computação lá, de informática base, eu me identifiquei com o mundo da computação e eu falei, quero fazer isso pra minha vida. E aí você via o Orkut surgindo, Facebook na época, esses grandes cases sempre foi inspiração. Eu falava, tenho que ir pra capital pra poder estudar porque lá não tinha faculdade. A mais próxima era de Feira. E eu vim pra cá porque minha família morava aqui em Salvador. E aí pra Salvador aos 18, morei com minha tia durante boa parte desse tempo. E aí foi que eu cursei faculdade no IFBA, né? O Instituto Federal da Bahia, no curso de ciência, análise de sistemas. Top. E dentro da faculdade você já pensava em ser algum empreendedor que não trabalhava para os outros? Pelo menos. Mais ou menos. Eu acho que isso surgiu em um outro determinado momento. Porque, de certa forma, eu já era empreendedor porque eu fazia, né, os sites por conta própria, mas não me identificava, não pensava nessa carreira de desenvolvimento. Eu pensava em realmente formar para trabalhar em uma grande empresa, né? Passar um concurso, porque também vindo de faculdade tradicional, minha família é muito formada por advogado, tem uma tia que é juíza, mas sempre pensou nessa carreira de poder público, né? Assim, trabalhar para o setor público. E eu sempre, depois eu vi que não era minha onda, eu sempre pensei o contrário, eu não quero trabalhar para o setor público. Aí, rapaz, o cara veio do lado do interior e não tá dando nada. Foi bem por aí. Negra da família. Não, né? Não foi. Não, foi mais ou menos por aí. Pai e mãe, assim, pra falar a verdade. Todo mundo não tava sem gostar muito. Não tava, queria que fosse trabalhar, né? Até porque computação já tava começando já tava tendo aquele boom de trabalho, então não faltava, assim, realmente oportunidades, mercado já tava começando. A criação de sites era o que era o momento, né? Não era ainda aplicativo, o aplicativo estava surgindo. Não, Bill Gates falava na época que quem não tivesse um site estava morto, né? Já desde aquela época. E aí eu trabalhei em agências aqui. Eu comecei a estagiar em agências digitais de Salvador, né? Que trabalhavam com alguns clientes grandes. Para mim já era muito legal, porque, vindo do interior eu já começo a trabalhar com empresas como a OAS, Ivete, trabalhando no site de Ivete, algumas empresas de renome aqui de Salvador. Então me trouxe com 18 anos já. Com 18, como estagiário, né? Comecei trabalhando. E aí foi que surgiu uma oportunidade de um evento de São Paulo, que eu digo que foi o que mudou até minha vida, esse evento. Que eu não me lembro como eu conheci, mas ele se chama Campus Mobile, até hoje ele tem, tá? Até quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas. Campus Mobile. É um evento promovido pela Claro lá, pela Claro, através do seu instituto, o Embratel Claro. Tem um outro que acontece lá... Campus Party. São sempre parecidos e quase no mesmo período. Sim. E aí é um concurso de aplicativos. E eu submeti um projeto, na época era para resolver um problema de festas, baladas, daquelas filas, sabe? Que você quer mandar seu nome para o promoter, ele coloca você na fila já para agilizar a entrada, então... Mas era um app ou era um responsivo?
era um responsivo porque eu não sabia desenvolver aplicativo nessa época. Sim. Eu comecei a estudar desenvolver aplicativos mais ou menos nesse período, mas era um responsivo, era um site. O Play Store ainda devia estar assim. Tava nascendo, era Android 2, 3, por aí, essas coisas. Ainda era muito ruim. E lá eu aprendi bastante. Eu acho que foi lá que eu aprendi sobre empreender, sobre pivotar, sobre modelo de negócios, sobre dar errado, isso. E tomei muita porrada, muita porrada mesmo nesse primeiro evento. Eu fui sozinho, né? E aí poderia ser até 3 pessoas na equipe. O requisito era estar cursando faculdade. E não ganhei. Eu me lembro que no dia da banca, quando eu apresentei, ninguém perguntou nada. Um pitch sem pergunta. Um pitch, Ninguém me perguntou nada, mas todo mundo que saía, os amigos antes falavam, me perguntaram um monte de coisa. Eu fiquei de 2. Ou foi bom ou foi muito ruim. Sim. Porque ninguém pergunta nada, né? Não entenderam nada. Não entendeu nada, exato. E aí, eu sei que eu não venci, não avancei na competição, mas fiz network, foi massa, assim, porque também a primeira vez que eu acho que eu saí sozinho pra ir pra outro estado, foi São Paulo, na época, né? Então, foi um evento que eu me conectei com muita gente. E lá acho que foi a chave que mudou, assim, a minha carreira foi uma palestra do Renato Freitas, então, CTO da 99 Táxi. Ele foi convidado para falar lá, a 99 estava começando Mas já existia Easy Taxi. Já existia a Easy. A 99 estava começando a explodir em São Paulo. A Easy já era consolidada no Rio. E a Uber estava chegando no Brasil, era 2015. Existe a Easy? Não, a Easy foi comprada pela Cabify e a Cabify morreu no Brasil. Tá. E aí o Renato, palestrando lá, me veio na hora o insight do por que não pegar aquilo que era para táxi, para algo que era muito comum da minha região, mototáxi. E aí, porque no meu interior, mototáxi é arrudo, até hoje tem mototáxi arrudo. E eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu fiquei com isso na cabeça, né? Lá mesmo eu peguei o contato do Renato, ele deixou o e-mail dele lá. Pô, 99 não era nem tão famosa, quem diria? E aí, ele super flexível comigo, me ajudando, Renato, como é que faz as coisas, né? E tal. Isso aconteceu durante todo o crescimento da 99 e meu crescimento também. Até hoje eu tenho contato com ele. Foi comprada, né? Foi comprada por um grupo chinês, a Didi. Sim. A Didi. Mas você não achava que isso é coisa de gente grande, isso não vai dar pra mim? Não, porque eu não tinha nada a perder também. Eu mesmo desenvolvia, eu tava investindo meu tempo, né? Sim. Eu tava investindo meu tempo. A verdade é que eu cheguei em Salvador, eu tive que optar no trabalho, assim, em tentar pegar menos carga horária no trabalho e desenvolver mais esse aplicativo. Então, eu trabalhava durante o dia, eu já não estava mais em estágio. Eu já ficava quase full time no trabalho. Eu ficava de dia e à tarde e à noite ia pra faculdade. E aí, eu cheguei não dormia? Não dormia, praticamente. Mas tinha energia naquela época, né? A energia hoje já não é tanto assim. E aí, eu apresentei pros meus chefes, na verdade. Falei, esse projeto parece ser legal, vocês querem apostar comigo? Se vocês apostarem, vocês deixam eu trabalhar mais tempo durante o trabalho aqui nisso, e eu toco também as outras demandas. Ele, opa, legal. Só que nisso eu me ferrei. Era só um projeto, mas não tinha cliente. Não tinha cliente, Eu apresentei isso para meus chefes, para eu poder ter mais tempo no trabalho, para desenvolver. Tá, legal. Só que eles demitiram você. Não. Eles falaram, ok, Matheus, eles eram muito mais velhos, eu tinha idade para ser meu pai, era um mundo que eles não conheciam, mas que eles achavam que era legal. Sim. E aí, nisso, eu acho que eu fiz a primeira burrada, que foi dar 50% pros dois do negócio. E eu fiquei com 50%. Você foi com o Shark Tank Brasil e mais ou menos isso. Mensagem lá pra ele. 50% daquela coisa e eu comecei a desenvolver. Só que, eu fiz tudo mesmo, assim, praticamente. E eles estavam lá, beleza, eles cederam espaço no trabalho pra eu poder ficar fazendo, né, claro. E até o momento eu achei que tava justo. Só que depois que a gente lançou o produto, eu fiquei totalmente ainda sozinho. Eles não deram, eu esperava o suporte que eles sabiam de negócios, né, de fazer empresa, de abrir conta bancária, as coisas que eu nunca tinha feito na vida e tal. Não rolou, eu ainda tive que me virar. Isso com 20... Com 20 anos, mais ou menos, agora. Bem novo, né? Com 20 anos, Então... Perdido também. Meio perdido. E aí o legal foi que, quando eu saí da Campus Mobile, né, eu falei, eu vou voltar pra esse evento. E aí, um ano depois, eu me candidatei, já com a ideia do Motáxis. Então foi de 2016 para 2017 eu voltei lá. Pra falar com os mudos lá. Mais ou menos isso. Só que agora já conheci a galera. Sim. E dessa vez eu já entendia como o evento funcionava também. Sim. Eu chamei 2 amigos meus para complementar uma equipe, porque eu entendi lá que, claro, tem que ser bem visto uma equipe. Tem que ser bem visto uma equipe, tendo pessoas ali no marketing, tendo uma outra pessoa. Então eu formei a equipe. Eu falei, vou trazer um cara de marketing, vou trazer um cara aqui, desenvolvedor também, para me ajudar. Mas eles não estavam trabalhando no projeto comigo. Perfeito. Eu falei que eles estavam lá. Eles sabiam, mas não E aí lá em São Paulo a gente apresentou, só que quando a gente chegou em São Paulo a gente já tava com números rodando. Em um ano eu já tinha colocado para rodar em umas
5 ou 6 cidades do aplicativo. Isso ajudou muito. Mas você colocou vendendo ou de teste? Não, já estava rodando o aplicativo de mototáxi mesmo. A gente lançou em Campina Grande, na Paraíba, através de parceiros. E já estava tendo corrida de mototáxi, já estava tendo já um movimento, e divulgou na rádio? Foram vários... boca a boca? Não, a gente criou um modelo de negócio de meio que franqueamento, de parceria com parceiros locais. O Motaxis, que foi esse projeto, ele foi o primeiro aplicativo de mototáxi do Brasil. Então ele ficou muito bem ranqueado na Google Play. Até pelo nome Motaxi. Se você botasse Mototáxi, era o primeiro aplicativo. E quando chegou aquele boom do Uber, todo mundo ficou pensando, por que não? Eu não posso montar um aplicativo de transporte para minha cidade, principalmente de mototáxi. E aí muita gente vinha através da gente falando, quero trazer esse aplicativo para cá, quero trazer. E aí a gente foi fechando parceiros locais. E por que ninguém tinha pensado nisso antes? Não sei. Sinceramente, porque mototáxi, na verdade, não brincando, mototáxi era algo que é específico do Nordeste, primeiro, né? A gente falava de mototáxi. Ninguém achava que ninguém ia querer pegar uma moto, né? Muito. Quando eu fui apresentar isso lá no Sudeste, lá em São Paulo, muita gente ficava, o que é mototáxi? Você andar de moto. De moto, o risco, falava de motoboy, né? Motoboy de transporte de cargas e tal, mas mototáxi parecia loucura. E eu consegui comprovar através dos números que a gente tinha que era possível. Sim. Porque se eu não tivesse os números rodando, eu acho que realmente a gente não teria sido muito bem visto lá, entendeu? Mas eu falei, aqui as pessoas rodam. Tinha vídeo dos mototaxistas falando, minha vida aqui melhorou, eu comecei a faturar mais R$2.000 através do aplicativo, enfim, isso tudo ajudou bastante. Vocês não podiam chamar o mototáxi lá na hora, né? Não tava rodando ainda. Não tava rodando, mas eu levei vídeo mostrando o aplicativo funcionando, as pessoas e tal. Então foi bem positivo, mas realmente o fato assim do mototáxi não ter chegado no Brasil, eu achava que era também questão de timing, de tempo, assim, falando certo, porque a Uber entrou agora com a moto aqui em Salvador, em outras capitais do Brasil. Então eu vejo que era algo que eles queriam primeiro validar o carro, claro, e depois ir adicionando outros modais à medida que fossem se consolidando, né? O carro também cabe mais pessoas, podia meio que dividir o custo, né? Exato. Eu tentei vender essa proposta do mototáxi para o pessoal da 99, até pela relação que eu já estava conversando com o Renato. Eu fui na sede da 99 em 2017, foi 2018, falei com o Renato, mostrei alguns números, só que a galera sempre achou algo muito regional às vezes, e não achava que... Não sei se não valeu o investimento, o capital, sabe? Não tinha escala, talvez. Não tinha escala, as coisas são muito baratas, R$3, R$2, né? Enfim. Então, mas você ganhou o prêmio, né? Eu ganhei o prêmio. Aí, pronto. Aí, como a gente jogou com o número, eu acho que foi... como eu também tive essa primeira experiência, foi muito positiva. Eu peguei todo o background e falei, agora vai. E eu cheguei muito confiante. Background, vai. Eu peguei todo o background do evento. Então, eu vi como as coisas estavam funcionando, o que é que eles estavam analisando, o que é que... Background é que está por trás dos bastidores, o que é que as pessoas analisam. Mais ou menos isso, exato. Entendendo melhor o evento, né? O que é que eu precisava para chegar forte. E aí, junto com a equipe, junto com os números, a gente era forte, concorrentes ali a vencer. Então, quando a gente chegou, todo mundo falava, nossa, eles já estão rodando, eles já têm faturamento, eles já têm dinheiro. Só que não tinha faturamento nenhum. Era... Não tinha pra minha equipe. Não tinha equipe. Era faturamento de R$2.000, que não era nada, não pagava nem as contas do servidor, de nada. Mas a gente chegou lá e aí vencemos, e isso me levou para o Vale do Silício, que era um sonho que eu tinha para conhecer, né? A Claro bancou 100% da viagem. Nossa. Nunca teria essa oportunidade de ir se não fosse a Claro. Então fui eu e ainda meus 2 amigos, são amigos do interior, então também foi uma viagem assim de amigos, sabe? Bem legal também pra gente curtir, conhecer o Facebook, a Google. Chegou lá um outro universo, né? E assim, foi um outro mundo que eu vi. Tipo, saí pra Califórnia ali em 2016, 2017, eu me lembro que eu cheguei lá e vi a propaganda no outdoor de empresas de tecnologia, tipo Spotify. Eu já é comum no Brasil, isso é comum, mas na época não era, você só tinha propaganda tradicional, você não tinha esse digital tão forte, mas lá já era. Eu falava, nossa, isso um dia vai chegar lá no Brasil. E realmente você ter um mercado digital muito forte, as principais empresas são digitais. E hoje o que mais anuncia na mídia já são empresas digitais, né, serviços digitais. Sim, e por curiosidade, são tudo americanos, né? De fato. Então, isso me trouxe uma bagagem legal pro Brasil. A gente teve conexão com o pessoal do Google, conexão com o pessoal de Harvard, com conexão com o pessoal de N empresas, que deu um background bem legal, assim, a gente trouxe, né? E eu aprendi bastante. Acho que a primeira coisa que eu aprendi lá foi que é normal, né? A gente tem muito medo do erro aqui no Brasil e... errar normal, mas o dinheiro tá no meio, né? Não, claro, não pode errar várias vezes. Não pode errar várias vezes, mas não banalizar, assim, né? De certa forma. Sim. E foi positivo. E aí...
nisso, voltei, mototáxi ainda, só que chegou um momento na minha vida que aí a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E tava legal o projeto, mas os meus sócios verdadeiros, no papel, eles não estavam colaborando, eu estava gastando... Os anteriores sócios? Os anteriores, porque os meninos que trabalharam no projeto comigo, eles participaram até o momento da viagem, depois eles não continuaram, até tentei trazer para a empresa, só que ficou naquela, meus sócios não queriam abrir mão da porcentagem deles, e eu também não estava querendo abrir mão da minha porcentagem. Porque eu achava que com 50% já era muito pouco, né? Eu já estava começando a entender muito startups. E você sabia que para trazer investimentos, você precisa ter time e tal. Eu queria trazer mais pessoas. Eu tentei trazer mais pessoas. Só que eles não queriam abrir mão dos 50%. E chegou nesse trave. Então eu falei, cara, para mim não tá valendo a pena. Isso não tá rentabilizando. Eu tenho uma oportunidade no mercado para já estava desenvolvendo há um bom tempo. Já estava trabalhando com mobile. Então tinha uma oportunidade no mercado para ganhar bem. E tinha pressão, dos pais, de mãe, da namorada, porque eu já não tava... E a grana também. A grana, não é? Eu queria sair da casa da minha tia, eu tava morando com minha tia. Não é legal você morar muito tempo com uma tia, né? Foi bom e tudo mais, mas eu já queria ter o meu próprio local, então eu precisava ter essa opção, e aí foi que eu dei uma data e falei, se o projeto não vingar aqui, quando eu falo vingar, não é porque não tava tendo corrida, tava tendo, mas não tava o suficiente para bancar uma operação e poder me sustentar. Isso. E não era algo que eu não via futuro para frente devido a essa situação societária, entendeu? Eu tava sozinho dentro do projeto e falei, não vou conseguir tocar isso aqui nunca. Então eu prefiro acabar. E aí, as coisas acontecem, às vezes, como ela realmente tem que acontecer, assim, a gente larga um pouco na sorte. Eu trabalhando, eu já tinha saído da empresa desses meus sócios, eu peguei uma outra empresa para trabalhar full time, isso me possibilitou morar sozinho, né? Mas a gente ainda estava com o projeto do Motaxi, já naquelas últimas de tentar encerrar e já uma relação meio chata. E eu cheguei na outra empresa e eu, queria desenvolver o projeto do Motaxi, porque eu senti que era o que eu queria fazer. E eu tive que optar, eu falei, eu vou dar até 6 meses para ver se vai ou não, senão eu desisto. E aí eu vi que eu tinha que desistir, né? E eu ia tentar, na verdade, desculpa, antes desses 6 meses, eu falei, eu vou sair da empresa para tentar ficar 3 meses full time nesse negócio para ver se ele vai mesmo para frente. Mas isso só interior ainda? Só interior, era interiores, Tava em Campina Grande, algumas cidades, Aracaju também tava, era uma das capitais. Tinha uma cidade interior de Minas, e aqui na Bahia tinha Paulo Afonso. Até depois de Paulo Afonso é legal, tem uma história. E os 3 meses últimos ali, eu saí do emprego, porque surgiu uma oportunidade. O Sebrae, eu já tava morando só, abri um edital, Sebrae não, desculpa, o que fica na UFBA, que incentivo das empresas, do governo. FIES não. É algo com F, FAPESB? FAPESB, isso. Abriram um edital de incentivo para empreendedorismo. E eu me candidatei. E aí esse edital faz isso. E aí esse edital dava R$2.000 durante 4 meses. Né? Então 8.000. Aí eu falei, é o dinheiro que dá para eu viver aqui pagando minhas contas, onde eu morava. Sim. E aí eu falei, vou largar o trabalho. Né? Aí, que era isso que você tinha lá? Isso. Full time, tava me sustentando. E aí, quando eu me candidatei lá, eu pedi demissão antes de sair o resultado, porque eu tava tão confiante que ia dar positivo, e deu positivo. Eu recebi a bolsa. Se não tivesse dado, beleza, eu tinha plano B, não minto, né? Eu pensei... ia voltar pra cada tia, pronto. Ia voltar pra cada tia, eu ia desenvolver os sites que tinha pra desenvolver, enfim. Sim. E tudo mais, mas deu positivo. E aí foi nesse segundo momento da FAPESB que rolou a segunda virada de chave, que eu diria também, assim... O porquê de você existir hoje. O porquê da MobX também existir hoje, né? Sim. Que é o que a gente faz. E aí na FAPESB tinha uns objetivos, cumpri, entreguei, mas ainda assim não cheguei onde eu queria. Os objetivos que eu queria de faturamento, de números e tal. E tinha pessoas te ajudando já na época? Não, era sozinho ainda. Sozinho? Era sozinho ainda. Eu tinha um erro, eu tinha muita métrica de vaidade. Muita métrica de vaidade no negócio. Não é isso. Eu tinha muita métrica, por exemplo, 100 mil downloads. E você acha o máximo porque você tem 100 mil downloads. Mas você tem 100 mil downloads, mas você não vai ter 50 mil corridas no dia. Entende? Entendi. Então você tem muita... tô em 10 cidades, mas quantas fazem 15 mil corridas, entende? Então, mas você sabia como... Você não sabia, né? Como mexer esse número ao contrário. Não sabia. Mas na época eu me baseava muito por isso, eu também perdi muito tempo procurando investimento. E eu não estava preparado para isso. Também eu joguei muito tempo fora nisso. Eu vejo que... normal, né? São erros normais. Quem tá ouvindo a gente vai talvez ou passar por esse erro ou tá passando.
Você tá aqui para tentar ver se ajuda um pouco mais. E o mercado de investimentos ele era muito mais... era menos maduro na época, né? Então, assim, era bem difícil arrumar investidor com a ideia assim nascendo, ou com poucos números. Sim. E ainda mais sozinho, né? Eram os anjos maiores, talvez, os anjos maiores. E eles já queriam... Pô, big numbers, ele queria números grandes assim, no negócio pra... E quando chegava sozinho era difícil. Você vai fazer tudo sozinho? E seu sócio tem 50% do negócio. E os sócios têm 50% e acabam não participando no dia a dia, então tudo isso me fez a falar, eu vou desistir. E na FAPESB, durante o evento Mentoria do Sebrae, até com o Rodrigo Paulilo, né? Ele me veio da ideia... Era teu colega? Não, a gente conheceu do mundo da startup, né? Ele estava sendo mentor dessa questão da FAPESB. Tiveram várias pessoas assim que, foram mentores que me ajudaram, né? Poderia passar aqui horas falando, o Rodrigo foi um deles. E Rodrigo deu um insight, não sei nem se ele se recorda assim, mas que ele falou: Matheus, por que você não pega essa tecnologia que você tem hoje, né, com a sua marca e trabalha com seus parceiros, né? Você licencia a tecnologia. E aí foi que eu comecei a pensar, eu não achava que era algo que teria mercado, né? Eu queria fazer algo com a minha marca, com a marca Motax, que é muito mais difícil. Era o sonho, né? Isso. Virar um unicórnio. E tudo mais, né? E talvez, se tivesse preparação, se tivesse o time que tem o conhecimento que tem hoje, talvez pudesse, né, vir a realmente crescer. Mas eu pivotei, né? Falei, beleza, vou começar outro negócio do zero. Já tinha a base tecnológica que eu conhecia, não mudava muita coisa, e comecei a fazer na época MotoApps. MotoApps era o nome da empresa. Mas foi por causa de Paulino, então? Paulino, foi. Ele Paulino chegou pra você, faça isso, aí você virou a chave. Foi, eu comecei a matutar na minha cabeça isso. Aí eu fui e conversei com alguns clientes, alguns parceiros que eu tinha local, na época da Motax, e falei... Você teria interesse em ter seu aplicativo com a própria marca? E ganhar um dinheirozinho? É isso. E muita gente já tinha falado isso pra mim. Muita gente, como eu falei, a gente ficou tão bem ranqueado na Google Play que muita gente chegava no e-mail falando: eu quero trazer esse aplicativo pra minha cidade, mas eu não quero com a sua marca, eu quero com, sei lá, Mototax Salvador, sabe? 24 horas. Tem muita gente famosa que pode, né? E tinha muita central antiga de ligação que você ligava e pedia. Sim, caramba! Tem muito. Ainda tem muito disso, de você ligar e pedir via telefone. Tá? Táxi tem um dia desse. E aí foi que o primeiro cliente falou: tenho interesse. Aí apareceu um segundo. Eu falei: rapaz, esse negócio já tá dando dinheiro, nem comecei. Tipo, desde o primeiro mês já tava gerando receita. E nisso começou, então, MobiApps, né? E aí eu comecei a licenciar tecnologia. MotoApps, eu falei: opa, dá para incluir o carro, porque é a mesma coisa, né? Tecnologia. Sim. Aí virou MobiApps. E formalmente, assim, eu falo que começou em 27 de maio de 2017. Então faz 4 anos agora, MobiApps, né? Que a gente está trabalhando nisso. E eu comecei sozinho também, só que eu consegui estruturar uma equipe, né? Aí foi diferente. Aí peguei todo aprendizado desses, sei lá, 4 ou 5 anos que estava antes, né? E fui Mas não tinha nenhuma concorrência na época? Tinha. Já tinha gente fazendo isso. Já tinha um bem forte que era no setor de táxi. Ele fornecia para as empresas de táxi que concorreu com a Easy Taxi na época. Porque quando chegou o Easy Taxi, né, todo mundo falou: opa, a gente tem que se digitalizar. Sim, senão a gente fica para fora. Senão fica para fora. Então esse concorrente meu era muito forte em táxi. Ele também foi se adaptando ao longo do caminho com o mercado. O próprio 99 fez uma ferramenta para isso, 99 Táxi. Fez. Era 99 Táxi também no começo. Depois veio o 99 Pop, né? Que foi quando eles falaram: opa, vamos trabalhar com carro particular. E aí a gente foi se adaptando. Hoje a gente trabalha com mototáxi, com carro particular, pode ser táxi, pode ser também motoboy para entregas, que é um módulo de delivery, que aí vem muito da questão da pandemia, né? Que muda. Mas o concorrente acabou ou você convive junto com ele? Não, eu hoje tenho mais concorrentes até. Hoje eu tenho muitos concorrentes, muitos mesmo, porque até os meus clientes, né, eles têm muitos concorrentes. Você vai numa cidadezinha do interior de 100 mil habitantes, vai ter 5, 6 aplicativos. Você vai ter vários aplicativos customizados. Quando eu falo customizado, é com sua marca, né? Então, entendi. Hoje, esse mercado, ele virou meio muito que commodity também, sabe? Muita gente tá fornecendo tecnologia, mas aí, claro, a gente tem nossos diferenciais. Né? Então, tem muito concorrente já hoje no mercado, mas hoje eu e esse mais antigo, eu diria que somos os principais no mercado. Sim, tá? Entendi. E a gente conseguiu aí em 4 anos crescer o mesmo, que eles já estavam há um bom tempo no mercado, até passar funcionalidades,
ter uma visão melhor, enfim, acho que é mais ou menos isso aí. Tá, aí você tá em 2017, já tem uma ideia pronta, Paulino te ajudou a pensar nisso, você mudou seu mindset, né? Mudou a cabeça, conseguiu fazer as programações desnecessárias, né? Você deve usar sistema, né? Para você configurar. Mas era para abrir empresa. Aí você tá sozinho, sem sócio, de onde surgiu o capital, de onde surgiu as parcerias, de onde você começou a contratar gente. Isso que é o problema, né? Você tem uma startup, esse é o problema, é fácil pensar na ideia, até configurar, talvez, né? Você ser um cara inteligente, configura tudo, mas... Você não consegue estar programando a próxima funcionalidade e atendendo o cliente e fazendo campanha de marketing ao mesmo tempo. Sim. Então... Esse também foi um dos motivos que a Motaxis, ela teve muitos problemas, também foi a parte técnica. Porque como eu estava resolvendo tudo, a tecnologia tem bug toda hora, às vezes, né? Enfim, ainda mais quando você está começando, eu era um desenvolvedor novo, não era um desenvolvedor de 10, 15 anos de experiência, era um desenvolvedor novo. Ia no Google, pesquisava e fazia, né? Então, estava fazendo um curso ainda de computação, nunca fui dos melhores desenvolvedores, eu acho, né? Hoje eu vejo o pessoal trabalhar comigo em nível de capacidade técnica, mas era um desenvolvedor, acho que esperto, assim, sabe? Pesquisava as coisas, ia rápido e crescia. Se resolvia, exato. Então, essa questão da Mob Apps eu também levei muito isso durante um tempo. E a opção foi, todo o dinheiro que está entrando eu não vou tirar para mim. Então, até o segundo ano, 2 anos e meio, eu nunca tirei nada da Mob Apps para mim. Mas você precisava viver? Precisava. Aí, como eu estava full time, já livre, teoricamente, eu estava nesse projeto da Mob Apps, eu fazia meus freelancers. Então, eu tinha uma rotina aí de, sei lá, 12, 14, 15 horas de trabalho, era até madrugada. Em ferramentas já de freelancer, como Insights, Get Ninja, como o Workana? Indicações mesmo. Indicações, rede de contatos, né? Sempre tive muito... Como já vinha trabalhando na cedo, sempre o pessoal conhecia você, chamava. E aí, foi o que me manteve, né? Essa renda, sempre também vivendo no básico, também, né, normal. E desenvolvendo a Mob Apps, e aí contratei a primeira pessoa, né? Depois a segunda, a terceira, começando também dentro do possível, estagiário, né? As pessoas mais baratinhas. Mais baratinhas, apostas principalmente, né? Acho que também hoje em dia ainda a gente traz muita gente para formar, porque ainda mais com a pandemia, o mercado da tecnologia ficou uma loucura, né? Cara recebendo proposta para trabalhar para os Estados Unidos, ganhando em dólar. Sim, eu fiz a entrevista aqui com o rapaz falou isso para mim. E tem sido difícil contratar hoje, né? E um bom funcionário já está em outro nível, né? Então, assim, a gente hoje consegue formar desenvolvedores, né? Acredito, treinar. Acho que também dos diferenciais de ter feito computação é isso. Eu consigo identificar talvez um bom desenvolvedor ali, um cara que pode ajudar, enfim, e tal. Isso ajuda bastante. Sim, entendi. E foi mais ou menos por isso, assim, a gente trabalhando e em part-time na Mob Apps, part-time nos outros projetos. Mas esses caras ganhavam só salário e comissão? Salário. Só salário. Ganhava o salário, O vendedor, quando chegou primeiro, né? Até então eu fazia as vendas também ainda. Sim. E aí comecei a colocar a comissão para ele, né? Esse primeiro vendedor até hoje está comigo dentro da Mob, né? Muita gente não está comigo desde o começo, né? Então, porque acreditaram no projeto, acreditam no propósito, enfim. Hoje a gente tem uma cultura e um propósito bem legal, que vai além de fornecer só tecnologia. A gente tem umas ideias. A Mob era uma salinha? Era minha casa. Era a minha casa que eu ficava. Fundo da garagem lá. Fundo da garagem, né? Mas a gente ficou muito tempo home office, né? Já era home office. Aí quando a condição permitiu e o Hub surgiu, a gente falou, vamos pro Hub. O Hub aluga salas ou doa, né? Você fica lá trabalhando. Você aluga o espaço, é um cowork. Um pouco mais baratinho. Mais baratinho, você aluga espaço. E aí eu falei, é uma oportunidade também para me conectar. Sistema, tá tudo bonitinho ali. Fazer. E foi importante, né? Foi importante. E aí veio as outras pessoas, mas o boom mesmo assim de crescimento da empresa eu diria que veio no último ano, mais ou menos, mesmo durante a pandemia. Mas muito porque durante os 2 primeiros anos, como eu falei, eu não tirei nada, eu fiz caixa, então a gente conseguiu passar pela pandemia e a gente seguiu nossos planos. Se o plano era já contratar alguém, a gente seguiu contratando, acreditando que essa onda vai passar. Uma contratação para crescimento. Para crescimento, sempre pensando em longo prazo, né? Médio prazo. Mas era uma contratação de programadores, porque estava crescendo demais, dando bug, era de marketing, porque precisava crescer mais, era de vendedor. De tudo. De tudo. De tudo. A gente contratou tanto desenvolvedor, marketing, criou uma equipe de marketing durante esse período, criou o setor comercial também, aí colocamos gerentes de contas. Porque, como eu falei, nosso modelo hoje
Antes a gente era um modelo só, bora vender aplicativos. Vender. E vender não era dificuldade pra gente. Tipo, teve um boom no começo, muita gente querendo ter seu próprio app, como eu falei. Só que o cara que tá construindo um aplicativo, ele é um empreendedor na ponta. Ele também tem que saber como lidar com o negócio, abrir uma empresa, como trazer passageiros, trazer motoristas. E essa era uma dificuldade. A gente vendia 100 aplicativos, chega no final do ano, quantos estão com a gente? Sim. 5, 10, sabe? Tem uns fechamentos grandes, né? E aí é onde a gente ganha. A gente não ganha ficando vendendo, licenciando o aplicativo. Você treinar né? a pessoa. A gente ganha mensal. Nosso modelo a gente ganha por corrida, cobrando por corrida finalizada. Porque para manter uma plataforma dessa, você tem custos variáveis. Eu tenho que pagar o Google Maps, porque ele me fornece solução de mapa. Eu tenho que pagar os servidores, né? E quanto mais demanda você tem, mais alto é o custo de servidores, de banco de dados. Então tem muito custo variável. Então eu tenho que cobrar um valor mensal a esse cliente. Então eu ganho nesse valor mensal. Todo mês o número de corridas aumentando, o meu cliente ganha, eu também ganho. Então é mais ou menos dentro disso. Não é na venda do aplicativo. Aí foi onde a gente mudou nosso modelo. A gente falou, como hoje o Uber faz. Como o Uber faz, mais ou menos. Sim. E a gente mudou nosso modelo. A gente falou, nosso foco não é só ficar vendendo aplicativo, é vender, licenciar o aplicativo no caso, e converter esse cara, fazer esse cara crescer, ter resultado. Esse cara não cresce também, não adianta nada. E é chato, porque o cara ele chega e faz um investimento. Tem muito cara que chegava e achava que era colocar o aplicativo na Google Play e vai ficar rico. Sim. Subiu o aplicativo. Surgiu na cabeça de todo mundo. E os usuários vão baixar sozinhos. Ou a mágica vai acontecer. É uma mágica, né? E aí, quando o cara não conseguiu o resultado, de 2-1, ou ele sabia que ele não conseguiu, a cidade dele não tinha ainda porte, não tinha essa demanda. Ou ele te culpava. Ou ele me culpava. Ou ele me culpava, a plataforma tá com problema e tal. Sabe? E ainda mais sendo tecnologicamente falando, como um desenvolvedor aqui já falando, você vai ter um bug ou outro. Isso não vai, você não vai ter. Normal. Acontece, todo produto tem. Facebook tem. Facebook caiu aí. Né? Eu sempre uso esse exemplo. Facebook caiu um dia, 2 dias aí. É verdade. Graças a Deus o nosso não cai até um tempo. Mais do que o Facebook. Sim, não cai. Tá melhor. Tá melhor. Mas, então qualquer coisa que o cara acha, ele achar esse motivo para culpar. E aí isso poderia ser chato, né? Eu não quero colocar um cliente que não. Nem todo mundo é seu cliente, a verdade é essa. Sim, verdade. Tem muita gente que quer vender, mas você não precisa vender às vezes para todo mundo. Sim, então hoje a gente faz uma seleção. Tem que ter um feedback legal, senão não vai ter. E aí hoje a gente faz um trabalho mais capacitado de seleção dos nossos parceiros, focando muito mais em quem hoje já está dando certo, né? Que já tem tempo com a gente, que a conhece, em falar, opa, é melhor a gente ir para a cidade tal do que eu tentar trazer um novo parceiro nessa cidade, sabe? Trabalhar a expansão desse cara, porque a plataforma também é tão ampla que tem tanto conhecimento, sabe, de configuração que esse cara já traz, que facilita muito e tudo mais, e ele já sabe como funciona, qual a estratégia melhor para trazer passageiros, o que é melhor para trazer motoristas. Então, a gente trabalha muito mais hoje na parceria desse cara, de estar junto com ele no negócio, não só fornecendo a tecnologia. Então, hoje a gente tem uma equipe de marketing que foi montada para trabalhar na performance desses clientes. A gente gerencia as redes sociais, a gente faz tráfego pago, a gente tá dentro do negócio desses caras, entendeu? E o plano é mais à frente ainda, a gente tá mais dentro ainda para poder ajudar, bora fazer estratégia, trazer investidores e tudo mais. Já teve investidor? Não. Não teve nenhum round de investimento, nada? Totalmente bootstrap. Aí foi outra coisa que eu acho bootstrapping. Bootstrap é um termo quando você começa sem investimento, totalmente do zero. Você mesmo está aportando. Faz um MVP, vai começando e vai fazendo. Então, totalmente bootstrap, né? Comecei sozinho. Hoje tem outras pessoas que não entraram como sócio dentro do negócio, mas que aí eu trago outro termo do mundo startup, que é vesting, né? Que é importante você fazer para reconhecer aqueles colaboradores que colaboram muito dentro desse negócio, que tem uma importância ali, né? Realmente grande. E é algo que eu estou fazendo agora com esses colaboradores, dando vesting para eles, então eles vão ser sócios da Mob. Né? E claro, nada melhor do que valorizar, né? Vesting é um contrato, né? É um contrato mais ou menos como se fosse de investimento, onde a pessoa, né, ela vai ter o direito a X% da empresa durante um tempo. Sim. Se ela executar aqui... metas, isso. Sim, perfeito. Exato. Agora você saiu da garagem para um escritório. Pelo visto, você já deve ter aí mais de 10 funcionários. Sim, hoje nós temos 21. E como é que esse número foi batendo ao longo do tempo? Nós éramos 6 até 2020. Até ano passado, né? Parece que foi até antes da pandemia. Até essa pandemia a gente era 6. A gente tava no Hub. Não, mas essa história não é incomum. Eu já ouvi. A gente tava no Hub, mas a gente não cresceu por causa da pandemia. A gente
Caiu por causa da pandemia, para ser sincero. A pandemia... Me atingiu, porque meu principal segmento era transporte. Eu dependo das pessoas se locomoverem. Sim. Então, aí, o faturamento... A gente veio de dezembro muito bom, antes da pandemia, pré-pandemia, dezembro, pô, nossas melhores métricas, carnaval bombando, previsão para crescer mais ainda durante o ano, e aí chega março, né, aquela coisa, fecha tudo, e aí nossos números caem 70%. 70% caiu nossos números. 70% de um número desse aí é absurdo. É absurdo, é. Só que, assim, no faturamento, atingiu também, mas foi só no mês seguinte, porque sempre a gente recebe para 30 dias, praticamente. Então, também o fato da questão de eu nunca ter tirado receita da Mob durante muito tempo, eu tinha um caixa, que eu falava, eu aguento uns 3 ou 4 ou 5 meses aqui se a coisa der ruim. E isso me deu uma certa segurança para falar, galera, vamos seguir os nossos planos, vamos seguir o que a gente pensa e bora continuar. Você falou logo quando chegou aqui em resiliência. Foi nesse momento que você precisou de mais resiliência ainda, né? Foi. Manter a calma, foi psicólogo bom, psiquiatra, não. Não. Eu fiz psicólogo durante algumas vezes, mas não continuei. Não fui. Eu fazia mais acupuntura. Por causa do estresse. O estresse é grande. Sim. Mas eu ficava muito preocupado com meus parceiros, sabe? Assim, porque pra eles também foi difícil manter. Aí eu tive que flexibilizar. E aí foi nesse momento realmente que eu acho que eles viram que a gente era parceiro deles. A gente flexibilizou a cobrança. Pô, tem cliente que até hoje está pagando a dívida, sabe? Sim, aconteceu muito isso. Quando a gente flexibilizou. A reinvenção da cobrança. Da cobrança. Porque senão, se esse cara quebra, eu também quebro. Então, eu tenho que ser parceiro. E aí, cobrava metade, né? A gente foi negociar com fornecedores. Ó, pessoal do Google, pelo amor de Deus. E aí veio uma outra merda, assim, desculpa o termo, que foi o dólar. Fica à vontade. O dólar disparou. E empresa de tecnologia é cobrada em dólar. Google Maps é dólar. Servidor é dólar. Banco de dados, tudo é dólar. Então... Foi outro rombo que a gente teve que segurar e eu não repassei para os parceiros, sabe? Tentamos, e aí vai mudar a tecnologia, você faz algumas opções. Posso dar um exemplo? Às vezes as pessoas falam, porque o seu app não tem uma funcionalidade que a Uber tem. Porque custa e a gente não consegue pagar. Um exemplo claro, aquela ligação que você liga para o motorista e cai numa central e essa central dispara para o motorista ocultando o número do telefone, isso custa em dólar, custa 50 centavos de dólar. Eu posso pagar por isso? Eu não posso pagar. Então, assim, a gente faz um app mais enxuto, mas no final nossa proposta é qualidade tecnológica e também valor. Porque aí é que a gente ganha, a gente consegue ofertar para o motorista um valor mais barato do que o Uber 99, e pro passageiro também. E aí a galera fala, é porque não tem Uber 99 nas cidades? Não, a Uber 99 estão nas cidades. Só que o motorista, ele pega esse app como dele, sabe? Não é... O dinheiro fica na cidade, o cara não tá trabalhando para um desconhecido. O dono do aplicativo tá do lado dele. Existe uma revolta também desses aplicativos americanos. Existe. E geralmente os donos dos aplicativos são motoristas, são grupos de motoristas que fazem seu próprio app para fugir das taxas da Uber 99. Isso, meio que isso. Então, assim, tem muito esse sentimento do app da cidade, sabe? Da galera, até dos passageiros. Então, o passageiro vai pedir pelo app que o motorista geralmente recomenda, sabe? Tá, mas voltando à remoto, cadê a remoto? Continua? Continua. Não tanto do que antes. Mas continua. Mas o principal aplicativo de mototáxi do Brasil é nosso cliente hoje. É o Mototáxi Oficial. Top. Foi uma associação que começou em Manaus. E aí já entrou o Uber, já entrou outros grandes players tentando derrubar e não conseguiram. E ela continua sendo grande. Continua sendo grande lá em Manaus, né? Em outras cidades agora expandindo também. É outro parceiro que a gente está trabalhando estratégias e tal. Mas a gente tem mais parceiros hoje de carro do que de mototáxi, né? Mas tem um entrave aí. Você fez o sistema, fez parceiro, tá tudo bonito. Fez uma equipe grande, mas quem vai usar o aplicativo são clientes. Perfeito. E o cara tem que chamar. O carro tem que aparecer. Perfeito. E aí? Não, aí é isso, através dos nossos parceiros, os aplicativos, os donos, eles fazem esse trabalho de colocar os condutores dentro do aplicativo, eles são os gestores, eles ganham com isso também. Então eles vão incentivando a usar. Isso, eles são responsáveis. Tá, vamos lá, contratualmente falando, a MobApps é responsável pela parte da tecnologia. Perfeito. O meu parceiro é responsável pela parte da administração, tudo que envolve, o marketing, etc. Só que, como eu falei, hoje a gente vai um pouquinho mais além. A gente chega com marketing, em alguns casos a gente tem uns contratos customizados. A empreender, tudo isso. Exato, e leva o conteúdo, né? Um conteúdo sobre empreender, sobre N coisas, dúvidas. E a gente cria esse aprendizado dentro do cliente, né? Para quem não sabe nada.
mas são eles quem vão pra rua, que fazem as divulgações, que fecham parcerias nos comércios, que faz essa ponte, gestores, né, os gestores locais. E aí ele tem seus modelos de negócio também. Então eles têm parceiros em outras cidades, eles pagam comissões, enfim. Então é um nível, é onde tem a Mob, tem o nosso parceiro, tem os passageiros embaixo e os motoristas. Mas o pessoal baixou o aplicativo, chamou o dele lá. Uhum. E a pessoa simplesmente desiste de ter um outro e chamar porque não vai funcionar. Porque não tem carro suficiente. Mais ou menos isso. Porque geralmente, por ser o aplicativo da cidade, eles conseguem ter um controle sobre isso. Assim, os motoristas estão mais engajados nesse app, entende? Os motoristas falam, não peça na Uber, não peça na 99, porque aqui é mais barato, porque aqui é mais barato, sabe? Pronto, a Uber chegou lá em Manaus, né? E aí o que os mototaxistas faziam? Os mototaxistas atendiam chamada da Uber e mandavam mensagem no chat, pede pelo mototáxi oficial. A Uber vai fazer o quê? Sabe? Tipo, então... Fizeram um dump. Tipo isso. Então, assim, quando... os motoristas eles estão engajados com a causa, é mais fácil realmente você iniciar um negócio desse, né? E aí você começa com os passageiros, dá promoções, enfim, descontos, etc, influência. E eles conhecem a cidade melhor do que ninguém. Eles moram lá, eles conhecem melhor do que eu, com certeza. Sim. Então eles sabem o que fazer. Aí a gente vem com conteúdo mais digital mesmo. Sim. E você monetiza só pelas comissões ou tem outras formas, publicidade, já começou a fazer? Não, hoje especificamente é através do modelo de negócio que são as corridas, né? Então, ou eu trabalho cobrando um valor por corrida ao meu parceiro, ou eu trabalho cobrando um valor percentual também, ou uma mensalidade. Vai depender muito de como ele trabalha para o motorista. Eu tenho que me adaptar ao modelo dele, tá? Então tem cliente nosso que cobra valor mensal para o motorista, cobra 500, 400 reais por mês. Para o motorista é ótimo, o cara faz quantas corridas quiser e toda a receita dele, né? Sim. Então tem vários... E para essa briguinha de que, tô gastando com combustível, tô gastando com aquilo e não tô ganhando nada. Combustível foi uma outra coisa que chegou agora recentemente, né? Que tem sido muito difícil também de lidar. Então assim, a gente tá com três adversários que são do ambiente, né? Que é gasolina, dólar alto e pandemia, querendo ou não, que ainda está acontecendo. Então, economia de forma geral. Então tudo isso são três adversários que estão batendo na gente sempre, sabe? Mas a gente tá, volta e meia aí, sobressaindo, tentando sobreviver. E então, esse formato. Sobre a questão de cobrar, gerar receita através de outros modelos, é o que a gente está estudando, né? Mas aí também eu trabalho sempre com os parceiros, né? Por exemplo, a questão de seguros para os motoristas, a gente tem pensado. Por a gente... hoje o conceito na Mob é um hub de mobilidade. Então a gente quer ter aplicativos locais de sucesso, né? Lá na região do Paraná tem um parceiro de sucesso. Você vai para Santa Catarina, você tem outro parceiro de sucesso. E a ideia é que a gente tendo esse volume de parceiros, a gente consiga ter um poder maior para conseguir negociar, conversar com as empresas, porque faz diferença, né? Mas eu sempre fiquei pensando isso, como empreendedor e visionário, né? Hoje os carros que rodam junto com os maiores aqui de Salvador, Uber 99, eles não podem fazer nenhum tipo de publicidade ali dentro, né? Você já tem essa flexibilidade, porque o parceiro comercial seu, enfim. Se você rodasse um tablet atrás do banco do motorista, uma coisa assim. Perfeito, já fizemos esse brainstorming em uma sessão. Esse foi um dos nossos brainstorms, esse da publicidade dentro do tablet. Algumas coisas que a gente está validando para colocar em prática alguns parceiros, esse e alguns outros. A questão dos seguros também, como eu falei aqui, né? E outros produtos podem ser ofertados. Até vi já vender chiclete dentro do carro. Vender produto é um pouco mais difícil, porque aí você vai entrar naquela questão, às vezes, também... de talvez ter um problema, porque vai que tá estragado ali. Tá estragado, ou sei lá, trocou por uma droga, né? Vai da índole das pessoas, né? Querendo ou não. Então, você entra em outro universo. Outro universo, é uma questão bem complicada. Mas teria que ser 100 funcionários para controlar isso. Aí acho que até por isso tiraram as balinhas da Uber, enfim, também. Tem um aplicativo que fez só disso, não foi? Foi. E enfim, tem essas barreiras. Mas tem um universo de possibilidades que eu também acho que a gente tem que trabalhar. Porque, como eu falei, mobilidade, realmente hoje você tem vários concorrentes, né? E tem que ter alguns diferenciais. Mas essa mobilidade, moto, carro, já passou para van, já motoboy, passou para... Agora o foco é a entrega. Tá. Aí veio a pandemia. Logística. Chegou a pandemia, como eu falei, 70% a gente perdeu, né? Ali do nosso volume, a gente falou, opa, temos que
ver outra coisa. A gente já tinha motoboy, mas não era muito trabalhado, né? Foi um erro, então, assim, tipo, já era pra estar trabalhando motoboy há muito tempo, já pensando talvez nisso. E aí veio esse boom de motoboy e começou os nossos clientes querer também motoboy. E hoje a gente está fazendo outros produtos que envolvem a parte de logística, né? Hoje eu já tenho um aplicativo para um entregador. Então, por exemplo, em Luiz Eduardo, aqui na Bahia, Magalhães, a gente tem uma parceria com um aplicativo similar ao iFood, que é um aplicativo local, que é outra coisa que também explodiu muito. Sim. Você vai ter vários aplicativos locais nas cidades para pedir comida, como Quero Delivery, iFome. E aí, qual a dificuldade hoje dessa parte do delivery? Os restaurantes, eles não querem ter os entregadores ou não ter o entregador. Sim. Então, a gente tem a tecnologia para fazer as entregas, né? E o parceiro, ele tem a tecnologia para que a pessoa peça comida até o restaurante. A gente vai plugar as duas pontas. O iFood faz isso hoje, mas tirando o iFood, são muito poucos os que fazem isso. De já ligar a parte do pedido do marketplace, a parte do entregador pegar o pedido automatizado e tudo mais. Eu achava que era tudo funcionário do iFood. Não. Não. São motoristas autônomos. São motoristas autônomos como nossos parceiros, se cadastraram isso. E aí... Mas a realidade é que a maioria dos restaurantes preferem ter seus próprios motoboys. Porque dá menos problema. Eles conseguem controlar um pouco mais. E a taxa é muito grande do iFood. Quando a entrega é pelo iFood. É muito grande. E aí outro problema também que entra aí, que é uma dor que dá para ser trabalhada, porque muitos restaurantes querem sair do iFood. Entendi. A taxa é muito alta também. Já estão assim, tipo, não aguento mais. Não aguento mais. 28% a taxa do iFood, 25% se eu não me engano. Caramba! Eu acho que é algo em torno disso. Quando o cara paga o imposto, então ele paga o funcionário, não sobra nada pra ele. Não sobra nada. Aí o frete grátis e tal, que ainda oferece para conseguir ter um... Sim. É complicado. Então a gente vê muita oportunidade nesse mercado de delivery, a gente tem pensado em algumas coisas. A gente já tem a tecnologia hoje para quem quiser ter sua frota de motoboys, né? Já tem, mas a gente tem pensado em outros produtos para poder... E a logística pesada que eu vejo acontecendo já no Mercado Livre, de vans, essas coisas? Não, isso assim, eu não tenho certeza, mas recentemente o meu gerente de contas lá me trouxe um case aqui da Bahia mesmo, que ele tá fazendo entregas para o Mercado Livre. Mas eu particularmente acho que não é através de vans, são através de carros pequenos que ele tem na frota e ele faz essas entregas. Mas essa logística pesada mesmo de grandes companhias nós ainda não atuamos, nós não temos. Tá? Pode ser que no futuro, não, pode ser sim, Hoje realmente essa logística é mais para esses pequenos estabelecimentos, né? Esses pequenos estabelecimentos. Você tem ideia de quantos clientes você tem hoje? Olha, hoje clientes ativos em torno de 80, tá? E aí, a gente vai ter milhares de passageiros e motoristas abaixo desses 80 clientes, né? Milhares. A gente chegou a ter muito mais, como eu falei, a gente teve que fazer uma seleção, porque ter o cliente não significa que esse cliente está gerando receita. Né? Ele não está tendo corrida. Então, ele está lá com o aplicativo dele ativo, mas não está gerando uma receita mensal. Então, assim, a gente cortou bastante dos clientes, pensando em trabalhar mais nos que a gente realmente vê uma capacidade, um potencial de crescimento. Exato. E a gente tem que trabalhar muito essa questão da Mas para chegar para essa pessoa e dizer, não dá mais, espera o contrato cancelar e... Mais ou menos assim. Em um dado momento, a gente tenta trabalhar com esse cliente, a gente leva o conteúdo, sabe? Mas aí eu acho que em um dado momento ele percebe que também ele não está com o tempo disponível, ele não está podendo tocar o projeto, porque também tem que ter tempo. Sim. Tem muita gente que bota isso como part-time, e é meio difícil fazer esse part-time. Então chega um dado momento que ele também acaba desistindo, né? Mas hoje a seleção da nossa venda, do nosso lead, ele é bem qualificado, assim, a gente tem um formulário, algumas perguntas e tal, e a gente identifica quem é o lead, que mais faz match ou não com o nosso perfil, né? E aí um dos nossos próximos objetivos agora é internacionalizar, né? Que é levar para outros países essa solução, né? Mas já não existe? Existe. Inclusive, recentemente eu tive nessa missão com o Rafael, que foi onde eu conheci ele, né? Foi uma missão aqui de Sebrae para Portugal. E aí eu vi outras empresas atuando lá. Sim. Mas há mercado e há oportunidades, né, para serem trabalhadas. E aí eu acho que para a questão de transporte, muito para o setor, para países emergentes, como o Brasil, né? E delivery mais para os países de... como é que fala? Os países da Europa. Mas aí você não vai ter que ter uma equipe bilíngue, tem toda a preparação. A primeira parte que a gente está fazendo é a parte técnica. É a preparação técnica do software. Tradução, trabalhar com moedas, cartões. Essa é a primeira parte. Segunda, é para uma equipe comercial. E terceiro, de suporte.
Aí que começa a complicar. Aí começa a complicar, e outros 500 aí. Aí é um mundo novo que eu também estou experimentando, né? Que você vai da zona de conforto, porque também não sabe, nunca fiz, né? Então tô aprendendo. Mas tem até agora a história foi bonita pra caramba. Bora contar a história feia. Vamos soltar as bombas aí. Ele saiu aí da garagem, da casa de sua tia pra uma garagem, sozinho, multifunção. A garagem era o quintal de casa, né? Não era bem a garagem do Vale do Silício. Então, Vale do Silício começa a crescer e vir 6 funcionários, hoje 21. Mas deu tudo certo com gente? Porque ser humano é um negócio bem complicadinho. Cara, por incrível que pareça, eu só tive um probleminha e foi recentemente, tipo, há 2, 3 meses. Das 20 pessoas, claro que muitas são novas, né? Novas de idade. Novas de tempo na empresa. Tá. Né? Mas eu vejo que a gente montou uma equipe sensacional e acho que vai dar cultura, sabe? É difícil manter a cultura, e aí muita gente fala de cultura como um negócio solto, sim, mas é importante. E é difícil manter a cultura remoto, porque hoje a gente tá remoto. Eu vou pro Hub trabalhar porque eu gosto de trabalhar de casa. A pandemia também permitiu a gente expandir para fora da Bahia. Isso foi positivo, porque tá difícil achar desenvolvedor, às vezes você precisa de um analista de dados. São coisas novas que tá difícil encontrar, então a gente expandiu para fora da Bahia também. Então a gente tem colaboradores hoje fora da Bahia, acho que em torno de 6 ou 7. Então, a questão de voltar para presencial é algo que não está definido, mas que eu vejo muito no formato híbrido, sabe? De uma vez na semana ou a cada 2 semanas ir lá no Hub, se conectar, ver pessoalmente, bater aquele bate-papo, a resenha, o happy hour que tem que ter depois do expediente e tal, para fazer... Sabe, aquela hora do cafezinho mesmo que é importante. Conexão. Cada um chorar, cada um falar seus problemas. Isso, mas a gente faz isso remoto, sabe? Toda sexta é uma das nossas rotinas. Já tem um happy hour remoto. Não é um happy hour, a gente tem uma reunião primeiro para ver o que cada um fez na semana e depois a gente guarda 50 minutos para poder falar sobre qualquer coisa. Aí a pessoa fala sobre filme, sobre o que fez ou o que aconteceu de bom e aí a gente vai bater um papo, trocar as ideias. Então tem esses momentos, a gente quer trabalhar mais ainda isso. Mas a cultura, ela parte muito assim... começou comigo, mas hoje já tá meio que no restante da galera. E a gente conseguiu trazer pessoas muito boas para poder trabalhar conosco na Mob. Então, problema assim, creio que não tive grandes problemas de equipe, não. Creio que... Ninguém queria burlar seu sistema, apagar, dar um download? Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que sempre a galera foi muito solícita a ajudar, sabe? Pelo contrário, a galera sempre comprou muita ideia. Mas isso você... tem como a sua sorte ou acontece em várias outras empresas ou você vê problemas que já aconteceram e você não quer que aconteça nunca na sua? Não, assim, hoje eu converso com outros empreendedores, a gente, claro, troca figurinhas e tal, e a gente vê as coisas acontecendo, né? Uma coisa, por exemplo, e aí também tem um apoio jurídico, né? Acho que é importante, em um dado momento, você ter os apoios certos, você começa a empresa, você não tem nem CNPJ, às vezes. Sim. Mas quando puder, paga um advogado, porque ele vai falar sobre isso já. Ele vai te direcionando. Então, eu tive um pouco dessas consultorias, né? Desse pessoal que me ajudou e me ajuda até hoje. E isso vai lhe prevenindo de alguns problemas, né? Isso vai lhe prevenindo de alguns problemas futuros. Mas eu vejo que hoje também uma grande coisa que a gente pensa, assim, como sempre trabalhar na prevenção, é segurança, né? Ainda mais que chegou a LGPD, chegou uma série de coisas aí novas e a gente, como empresa de tecnologia, tem que estar 100% aí alinhado. Como você falou, até o Facebook tem problema, né? Um hacker que vem lá da Rússia, cara, ele... pode fazer estrago, sabe? Às vezes. Então você tem que estar preparado. Na Rússia, os melhores hacks? A gente brinca que sim. A gente bloqueia o acesso da Rússia se você não trabalha na Rússia. Assim, os IP de lá, a gente bloqueia. Porque vem geralmente desses países do... Os caras são traficantes de bloco lá e... umas coisas assim... a gente nunca teve problema assim, não, mas é uma brincadeira que no mundo dos desenvolvimentos os desenvolvedores falam, né? É uma brincadeira que os desenvolvedores falam. Quando a gente vê aquele caso da Renner, sequestro de dados, etc. Essas coisas todas. Sim. Ele preocupa de um certo modo, né? Pô, empresas grandes, consolidadas, rotinas, processos. E... eu achava que era a China que preocupava por causa do coronavírus, né? Não. E eu sempre fui um cara muito execução, né? Eu sempre fui um cara muito bora fazer, e aí tem alguns problemas que a gente tem que trazer lá também de rotinas e processos, que é importante para toda empresa. E aí as pessoas que hoje estão no time também ajudaram a construir isso, sabe? Trazer esse conhecimento que eu não tinha e tal, de implementar junto e construir. Tá. Mas não é só mil maravilhas. Pô, tem problema toda hora, todo dia. Você mata um leão por dia. Você acorda de manhã,
feliz porque o cliente te elogiou e à noite o cara tá te instigando lá porque o problema tá rolando. Sim. E eu super entendo o meu cliente. Eu lido com um cliente, ele lida com vários motoristas na ponta. Sim. Então, quando o sistema cai, é um caos. Eu acho que a hora que eu mais explodo é quando o sistema cai, porque o cliente me liga aqui, o coração já vai a 1000, você já pensa 1000 possibilidades do que pode estar acontecendo, e é complicado. Sim, tecnologia é difícil. Tecnologia... gente tentando... E tecnologia é difícil. Tecnologia não é fácil, é complicado. Pode ser N problemas. Quando teve o problema do Facebook, né, eu até fiz um post brincando, galera, calma, isso acontece em qualquer mundo. Não é o mundo acabou. Sei lá, o que o DNS do Facebook parou de apontar e tal. Aconteceu, mas eu sabia que eles iam resolver, mas tinha gente achando que era o fim do mundo, enfim. Não ia voltar e tal, mas... Não, mas se o Facebook acabar, é o fim do mundo. Se o Facebook e o WhatsApp acabar, aí é o fim do mundo. Rapaz, um dia sem WhatsApp é complicado. E a gente não trabalha majoritariamente. Ainda tem o Telegram pra salvar a gente, né? Ainda Exato. tem, a gente usa o Telegram. Usa o Telegram quando dá problema, Mas nossos clientes quebraram, assim, tipo, quem vende pro WhatsApp se quebrou, né? Mas não é um mundo perfeito assim. Tem dificuldades, tem barreiras todos os dias para poder serem vencidas e serem trabalhadas, né? E não tem nada ganho assim também, né? Eu acho que eu falo muito assim com felicidade por gratidão pelo que já conquistou, né? Sabe? A gente tem que agradecer tudo que a gente consegue no dia a dia. Sim, perfeito. Então, pô, fizemos uma meta nova no mês, vamos comemorar, bora tomar uma cerveja, bora curtir. Tem uma frase que eu gosto muito, 99% das vezes a gente tá errando, 1% a gente tá acertando, então segue a vida. Tem que. Essas 2 últimas semanas mesmo foram bem intensas, assim, a gente, tá pra final do ano, e final do ano o volume aumenta de corridas, né? Assim, tem datas específicas que a demanda de transporte, pelo tempo que a gente tem, já percebe que aumenta. Dezembro e novembro é uma delas. Dezembro é o mês que mais bomba. Então, é funcionalidade que a gente está querendo soltar, é servidor para aumentar a escala, uma série de coisas, tudo isso. E eu ainda lido muito com a tecnologia, porque também é o que eu gosto. Tá? É o que eu gosto e veio comigo essa bagagem do software, né? Mas que eu estou tentando trabalhar para sair um pouco mais, para poder tocar outras áreas da empresa. Mas eu ainda lido muito com o produto. E você não é um CEO somente? Não. Você está no meio. Eu faço o PO, que é o Product Owner. Então eu faço essa ponte das necessidades dos nossos clientes, dos usuários, dos passageiros, do motorista. Eu ligo para passageiro para perguntar como está a funcionalidade, para ver se a empresa melhorar. E eu coloco para a equipe de desenvolvimento para fazer. Então, assim, uma daquelas coisas que eu estava falando, muito CEO tem essa dificuldade. Às vezes ele vê a funcionalidade como deveria funcionar e tal, mas na hora de transcrever para o desenvolvedor tem um ruído de comunicação aqui. E o desenvolvedor não implementa. Uma das coisas legais de ter feito computação é que eu consigo transcrever, eu acredito, dentro de um modo que a gente se entenda. Entende. E salva muito tempo isso, sabe? Salva muito tempo. A burocracia que você vai ter numa empresa padrão para poder pegar a ideia, implementar, testar, lançar, demora. A gente consegue fazer coisas tipo de uma semana, sabe? Tipo, de uma semana para cá a gente trocou a empresa de pagamentos. A gente usava uma empresa lá, tipo Mercado Pago, e agora é outra empresa, entende? Então, a gente conseguiu fazer isso rápido, mas claro, devido a como é a nossa cultura. Mas tem seus riscos, né? Eu também brinco muito que nos 2 primeiros anos da Mob Apps, nossos clientes foram muito parceiros porque a gente tinha muito problema. E a pandemia foi bom desse ponto de vista. Nossa demanda caiu, a gente conseguiu falar, opa, vamos ajustar os pontos-chave do sistema para poder pensar mais à frente e trabalhar nisso. Então, a pandemia teve esse lado bom de tirar menos um pouco do nosso sufoco e dar um pouco mais de calma para a gente trabalhar. Mas se Matheus dá um piripaque, a empresa para? Hoje, não. Eu diria que não. Né? Talvez a parte bancária, que ainda precisa ter outra pessoa para poder executar o ok do pagamento, né? Apesar de ter o financeiro do ok do pagamento. Mas a parte do sistema não. Aí hoje já tem outras pessoas que têm esse conhecimento, né? Que sabem, se o sistema cair aqui agora, eu falo, o sistema caiu, tem outra pessoa lá que já sabe como resolver. E isso está sendo trabalhado com outras pessoas para a gente ter outras pessoas, né? Sim. E a nossa ideia, eu acho que dentro do desenvolvimento, você tem que ter pelo menos 2 pessoas em cada cargo. Porque a dor de contratar um desenvolvedor é que o desenvolvedor não começa a programar desde o primeiro dia. O desenvolvedor ele começa a realmente colaborar para a empresa depois de um tempo, porque até ele entender um software, ele demora. Se for um negócio do zero, o desenvolvedor vai conseguir fazer desde o primeiro dia. Agora, se for algo que já existe, ele vai demorar aí umas 2, 3, 4 semanas, dependendo do desenvolvedor, para entender como funciona o seu software e para efetivamente colaborar dentro dele. Então, essa é uma das dores das empresas. Então, se você tem um outro cara já trabalhando com essa bagagem do software, você ganha tempo, entendeu? Quando você perde alguém. E você tem que contar que você pode perder alguém no desenvolvimento, porque é a coisa mais comum hoje.
Hoje os desenvolvedores não ficam 7, 8 meses dentro de uma empresa, porque as propostas chegam toda hora lá no LinkedIn. Imagina. Então... Agora deve ser uma dificuldade grande para outros negócios. O seu tá dando certo, mas imagino que muita gente já deu errado por causa disso, já fechou. Primeiro pagar as contas, que não deve ser tão fácil. E depois ainda tem que lidar com o novo de um cara que você treinou a vida inteira, o cara conhece tudo e pulou fora. Porque pense você, o cara que é o CEO da empresa e não sabe nada da tecnologia. E aí quando o desenvolvedor sai, o cara nem vai dar mais suporte, não vai dar mais... Não vai dizer nem mais um oi, né? Então o CEO ele nem sabe o que fazer, o que falar para um próximo cara que vai assumir, né? Esse também é um dos pontos legais de você entender tecnologia. Acho que todo CEO, se o negócio é de tecnologia, ele tem que procurar saber o básico. O básico, que é um front-end, o que é um back-end. Mas eu quero dizer, não tem só flores. Muita gente abre, tenta fazer e fale, né? Não, com certeza. Tem um número aí que fala que, tipo, a maioria das startups morre até o 2º ano. Sim. Né? Até o 2º, 3º ano. Em empresa a gente falava 5, né? Mas startup é um pouco menos. É um pouco menos. Então, assim, muita startup de amigo, de conhecido morreu ao longo do tempo, né? Porque realmente tem N barreiras, tem dores. E o cara se frustra depois. Depende do cara, assim, eu acho que tem alguns que ficam frustrados e aí querem voltar para sua carreira antiga ou não conseguem mais tocar outros negócios, mas tem cara que pega e leva e começa outro negócio e pega aquela bagagem. Sim. Vai dar a resiliência da pessoa. Aceita o erro e... Aceita o erro e vai. Assim, eu hoje penso, por exemplo... como eu falei, não tem nada a ganhar, meu negócio pode acabar, pode quebrar, pode acontecer uma lei, o governo chegar amanhã e falar uma das coisas, por exemplo, vai ter que ser, todos os motoristas parceiros vão ter que ter CLT. Imagina, isso desencadeia uma série de coisas. Vamos lá, problemas. A gente vai ser uma parte do corte aqui. Acidentes, vínculo empregatício, prefeitura, dados, né? Que é um problema grande que a gente tem dentro de aplicativos. Que você falou da Renner há poucos instantes, deve ter esse problema. Renner foi um sequestro, né? Mas hoje tem um problema de você largar esses dados para outras pessoas. Aí você falou de LGBT, essa loucura toda. Como é que você lida, além do jurídico te ajudando, como é que você lida com isso tudo? É bem complicado, né? Acho que no Brasil o ambiente para empreender, ele não ajuda. Ele não ajuda mesmo. Sei. Sabe, assim, quando a gente teve... Quando você diz que não ajuda, a cada dia tem uma dificuldade maior. Cada dia tem uma dificuldade maior. O imposto já é alto. O governo é o maior sócio de qualquer empresa. Então, assim... já mata quem quer começar às vezes, sabe? E você tem essas barreiras de regulação, como você falou também, prefeitura. As prefeituras agora querem regulamentar o serviço. O problema não é regulamentar. O problema são as barreiras que a prefeitura quer impor para funcionar. E aí gera mais um custo extra que às vezes não é necessário. A prefeitura também quer gerar receita em cima daquilo. Beleza, não tá errado, mas às vezes é muito abusivo, sabe? Então isso... Agora eu recebi de um cliente nosso, lá de Minas Gerais, um projeto de lei da prefeitura dele que quer regulamentar o serviço de transporte. Ele mandou para eu dar uma lida para dar um feedback. Então, assim, a prefeitura quer regularizar os motoristas que estão trabalhando, quer saber tudo que está acontecendo, até aí nenhum problema. Mas tem algumas coisas também que complicam o trabalho, sabe? Que dificultam. Aí vai vir mais um imposto, aí N coisas que podem prejudicar o ambiente, como também um projeto de lei que está querendo ser sancionado para que os motoristas de aplicativos eles trabalhem no formato CLT. E isso, assim, cara, tem discussão, tem... Tem uma coisa, não tem uma obrigação que a pessoa trabalhe. Né? Exato, não tem, porque eu vou te dar um exemplo. Eu sou cobrado do simples fato do usuário pedir corrida. Só que 2 horas da manhã não tem ninguém online. Eu tô pagando por essa corrida, assim, sabe? Tecnicamente falando. E eu não tenho obrigação. Claro, o motorista tem obrigação de estar online. Ele fica se ele quiser, se tá valendo a pena e tudo mais. Mas assim, a gente paga por uma demanda, às vezes, que não é convertida, entende? Que a empresa não gera receita. E eu acho que o grande o fato dessas empresas, né, terem crescido tanto e muita gente hoje que saiu da pandemia conseguiu gerar receita por causa disso, né? Claro que, eu também não concordo que a taxa que o Uber 99 e a iFood trabalham sejam justas. Sim, é um pouco abusiva. São altas, dá para melhorar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você vincular uma CLT nisso, você acaba burocratizando e engessando. Negócio, né? Você acaba engessando o negócio. Acaba graça. Engessando muito o negócio. E aí você vai perder isso, vai virar um táxi. Às vezes com preço altíssimo que as pessoas não podem usar. A verdade é essa, né? Tem que achar o meio termo aí da coisa. Você fala que o consumidor também pode sofrer com isso. Com certeza. Voltar a táxi ninguém quer. Não tem pra onde correr, né? Ao mesmo tempo, agora com essa questão da gasolina, a gente vê um caminho
um pouco engraçado, sabe? A gente vê os usuários dispostos a pagar um pouco mais para ter o carro, porque ao mesmo tempo, como eu falei, pro motorista não tá valendo a pena, pô. O cara vai rodar pra ganhar, tipo, pra pagar a conta dele, às vezes, na Uber 99. Eu posso falar aqui que, tipo, dos nossos aplicativos parceiros, tem motorista que ganha 12 mil reais na cidade do interior. Livre. Não, isso é bruto, aí vai tirar as contas dele e acabou. Exato. O cara roda com carro híbrido e tal. Aí cada um tem seus custos diferentes. Mas pro interior é bom, assim, pô, cara. Sim, perfeito. Então, isso possibilita. E a corrida tá um pouco mais cara pro passageiro. Um pouquinho mais. Porque a Uber 99, elas focaram muito em preço, né, querendo ou não, e aí não compensa pro motorista. O mercado popular que... E aí hoje você acha, o parceiro vai pedir uma corrida, não acha o motorista às vezes. Porque o motorista tá escolhendo corrida, na verdade. Se o cara tá escolhendo. Ainda fizeram um modo promo agora que tá pior ainda. Tá pior ainda. Então, achar esse meio termo aí, né, pra ser bom pra ambos, né, tanto pro passageiro quanto pro motorista. Aí eu vi numa live sua que você tava com 2 advogados perto, né? E é tipo isso, você tem que conviver com gente que tá o tempo todo no meio jurídico para entender o que tá acontecendo, para tentar mudar, para tentar instruir, para tentar fazer a coisa acontecer. Exato. Como tudo é dinâmico, né? Realmente você precisa também bem acompanhado, né? Nessa live com os advogados a gente falava sobre as leis locais, o que se abre com o CNPJ, com o CPF, o que procurar na prefeitura. O cara que virar parceiro seu tem todo esse apoio. Tem. O cara, ele tem esse conteúdo, né? A gente leva esse conteúdo para ele, mas claro que ele tem que ter um advogado lá local para poder realmente tomar a decisão final. A gente leva um conteúdo que abra a mente dele e ele possa ter suas conclusões, né? A gente não atua dando a diretiva mesmo, a gente não atua dando a diretiva do que ele deve fazer. Porque aí já é um pouco extrapola do que a gente faz, entendeu? Mas a gente leva o conteúdo para ele, tá? E aí, isso tem sido muito valioso para os nossos clientes, esse conteúdo é um dos diferenciais, né? Esse suporte. E essa parte de acidente, já teve coisa grave? Já. Pô, mototaxista, às vezes, né? Acidente, de falecer e tudo mais. Mas isso, assim, não chega tanto a gente porque a gente fornece tecnologia, chega aos nossos parceiros. Perfeito. Mas a gente instrui nossos parceiros a terem seguros, motoristas, né? Então, por exemplo, esse acidente de moto que teve uma vez lá no parceiro, o mototáxi tinha seguro, a empresa tinha seguro também para dar um suporte à família, né? O que fosse preciso. Tem casos, pô, de assédio às vezes, tem pra onde correr, né? Dentro do carro, umas coisas assim, tipo, pô, tem um motorista secadado, você acha que o cara é um boa índole, e aí o cara vai e faz uma merda, né? E, claro, é banido do app depois, né? Mas sim. Tem toda essa preocupação da gente. Não, aconteceu com o Uber, de ter chamado para um local específico, começaram a roubar os objetos das pessoas, começaram a matar os motoristas. É complicado. Acho que hoje, quanto mais segurança tiver, melhor. Uma das coisas também que, como a gente é tão flexível a nossa plataforma ela permite coisas que a Uber não tem a 99, por exemplo. Nos nossos apps, tem app que aprova o cadastro do passageiro, sabe? Que verifica 1 a 1. Tipo, não é esse cadastro que você pode usar, você vai aprovar para usar. Então, tipo, também tem esse lado da preocupação com o motorista, porque muito motorista é assaltado também. E gente que se cadastra, pede uma corrida e assalta ele. Então também tem esse lado. A gente, por exemplo, mostrava o destino da corrida, coisa que a Uber 99 não fazia ainda, sabe? Só mostrava a origem para o motorista, então a gente já fazia há um tempo. Sim. Tem algumas coisas que a gente consegue ser mais flexível para não ser uma empresa tão grande, enfim. E vai do meu cliente como ele quer configurar a plataforma dele, como as regras são deles. Né? Eles colocam as regras Mas lá. Esses problemas todos, jurídico, acidente e adversos, isso não complicou um cliente seu a fechar a coisa? Não quero mais, tá me dando muito trabalho. Agora esse da prefeitura, esse cara ele ficou bem, sabe, assim, desanimado. Ele ficou bem preocupado, né? Pô, Matheus, veja aqui, se até pediu para vir com os nossos advogados, porque são pequenos empreendedores, não tem muita estrutura, né? Então ele pediu para dar esse suporte, ele ficou bem desanimado. Eu falei, cara, assim, tecnicamente falando, a plataforma atende o que você precisa. Eu vejo que você vai ter que se credenciar à prefeitura, cumprir algumas regras e tudo mais, mas eu acho que dá para você passar por isso, tá? E tal. Ele beleza, e a gente tá dando suporte. Mas fechar por um problema como esse, não. Ele baixou a cabeça, mas aí conseguiu reverter. Fechar mesmo por um problema de acidente ou de assédio, dessas coisas, não chegamos a ter, não. Entendi. É um caso. Eu vi aqui os nichos, vi Traz Favela, vi Lady Driver. Aí eu fico pensando em animais, parece que o Uber já tem alguma coisa, idosos, deficientes. Como é que você enxerga esse mercado aí? Isso é bem positivo, assim, a gente consegue ser muito flexível, né? A gente consegue dar flexibilidade para o nosso parceiro. Então, como você falou, mercado de pet, pô,
Outro mercado que tá crescendo aí, a gente teve um parceiro agora recentemente, que era daqui de Salvador, né? E aí fazia o transporte. Ele tem uma clínica veterinária, ele queria disponibilizar para as pessoas levarem seu pet, né? Buscar em casa e trazer e tudo mais. Então, assim, a gente tem essas possibilidades. O Lady Driver é um aplicativo feminino, não é nosso cliente, mas é um case aí, né? Como você citou. E a gente teve outros cases femininos no. Mas isso é feito por uma empresa igual a sua ou os caras desenvolveram a tecnologia? Nesse caso da Lady Drive, eu acho que foi tecnologia própria. Mas a gente teve parceiro nosso que veio com essa ideia do carro só feminino. Né? Só mulher atende, só mulher pede. A gente teve... É um mercado interessante, você não incentiva isso. A gente tem categorias hoje dentro dos nossos aplicativos que atendem só a mulheres. Massa. Hoje lá em Santa Catarina, no Decapop, que é um dos nossos parceiros, ele tem a categoria feminina, então só o motorista mulher atende. E ele verifica o cadastro, sabe? Ele sabe que os cadastros são de mulheres, então são mulheres que estão pedindo. E muita mulher utiliza realmente. Sim, lógico. Porque muitos estão ali de noite, pô, não querem... É um transtorno. Um transtorno, exato. Então é legal. E a gente tem pensado em outras categorias, né? Pô, tem carro rural até. Porque no interior você vai pra roça lá e tal, e aí você tem uma tarifa diferenciada. Né? Eu me lembro aqui até de um caso que a gente achou bem diferente. Um carro evangélico. Só evangélicos pediam. Isso, só evangélicos pediam. A rezar dentro do carro. Pode ser, né? A gente achou, sabe, é tão nichado, é tão legal. Faz uma banda do culto. Isso. E a gente recebeu contatos, por exemplo, de outras pessoas de fora do Brasil, por exemplo, de Miami, que queriam ter o BRK, tipo, só carro brasileiro, sabe? Um brasileiro atendendo. Então tem essas possibilidades de carros nichados, de mercados nichados. E eu acho que, assim, ele é bem interessante para você começar, né? Porque você tá focando. Para quem já é amplo, é uma outra possibilidade de serviço que você pode adicionar dentro da sua plataforma. Então a gente consegue abraçar. Mas da favela também eu achei top, né? O da favela também é massa. Esse parceiro da favela, ele tem desenvolvimento próprio, né? Que é o Traz Favela, ele é daqui de Salvador e ele faz entregas para estabelecimentos que ficam em comunidades, né? Então, por quê? Porque geralmente o iFood não atende nesses locais. Então são dores. Tem que conhecer, tem que, né? São dores. Assim, um parceiro nosso também montou um negócio de transporte de pessoas para dentro de uma favela. Porque às vezes o Uber não entra, o motorista não conhece. No Rio, por exemplo, você tem esse perigo, às vezes, né? Do cara entrar numa rua que não conhece e tudo mais, e o morador do local conhece. Entendi. Então tem essas... Deficiente ninguém ainda. Deficiente tem categoria também para deficiente, né? Para PCD. E mas o cara com carro adaptado, não? Carro adaptado. Sim. Massa. Eles têm um carro adaptado. Não é tão usado ainda, mas é algo que a gente está incentivando para trabalhar aqui. Claro, é necessário ter dentro da plataforma, né? Essa oportunidade aí. É uma obrigação, talvez, não? Também, mas eu vejo como uma necessidade realmente para que você seja um aplicativo inclusivo, né? Realmente, um aplicativo inclusivo. Pô, a pessoa que quer usar, qualquer um possa usar. Né? Tá. Táxi ainda existe? Existe, né? Existe. Táxi existe, mas não temos, acho que nenhum cliente mais com táxi. Temos um cliente que se chama Inove Táxi, mas ele não trabalha com táxi. Ele começou com táxi e agora é carros particulares. Mas existe sim. Às vezes aparecem umas demandas de táxi. Mas a gente foca muito mais em carros particulares. Carro particular que é mais livre. Isso, é mais flexível. Agora, o caso do mototáxi, por exemplo, são mototaxistas geralmente regularizados, oficiais. A gente também tem casos de mototaxistas que não estão regularizados pela prefeitura. Mas a maioria são regularizados pela prefeitura. Top. Bom, atualmente milionário, já fica bilionário? Não. Ainda não. Nem tão perto do milhão. A verdade é que eu sou uma pessoa que sempre pensa no muito longo prazo. Então, eu abdico muito de receitas da empresa, como eu não tenho investidor, para fazer os investimentos. A receita que a empresa gera, eu faço investimento contratando a equipe, como eu falei. Né? Na pandemia, a gente continuou crescendo, mesmo o faturamento caindo, porque tinha uma receita guardada. Então, acredito muito nisso no longo prazo, sabe? E também não tem pressa, sabe? Eu pago minha casa tranquilo, moro ali e tal, não tô passando fome. Sim. Então, é um cara novo. O prazo é novo, a gente não pode ter muita pressa para as coisas assim também, não. Então, eu penso muito nos projetos que a gente tá desenvolvendo e tal. Mas no interior é engraçado, né? No interior você chega lá, a galera acha que você é rico, porque... você sai numa matéria de startup e a galera já associa startup a ser milionário, a ter dinheiro, o mundo sei lá, quem recebeu 5 milhões, né? Sim. Aí eu compartilho a publicação de um amigo da startup que recebeu 80 milhões, porque o cara
é rico, mas os 80 milhões não vai pro cara, vai pra empresa do cara, sabe? Sim. E ele pega tudo isso e aposta em mais marketing, mais tecnologia, em mais equipe. Mas você já se veste igual a Mark Zuckerberg, igual a Steve Jobs. A camisa preta? A camisa preta é inspiração mesmo. A camisa preta Eu acho massa. é inspiração, mas também vai de uma coisa que... Minimalismo, talvez. Minimalismo, é tipo, você não tem que ficar escolhendo camisa. Eu gosto de coisa simples também. Sim, tipo, perfeito. vou ficar olhando pra camisa 10 minutos? Não, pega o que tiver e usa e o guarda-roupa vai mais simples e tal. Mas é coisa de gente milionária. Mas essa questão do milhão realmente não... Ainda Não fico pensando muito, não. Não é o objetivo. É o tempo, é o tempo. E é o prazer também, né? Às vezes, tava tendo uma prima, né? Ela falando, você fala do trabalho muito como amor, né? Você romantiza muito trabalho. E realmente, assim, às vezes eu acho que até exagero, mas eu sinto muito prazer no que eu faço. Eu não teria prazer, sabe, se eu estivesse fazendo outra coisa, né? E aí, isso me dá muito gás, como eu falei, às vezes também é uma porrada no seu dia, porque você empreender sozinho, né, quando você não tem muitos sócios, é complicado, você leva tudo pra você sozinho e tem muito estresse, você tem que resolver tudo tá na sua opinião às vezes, né, quando você começa, então você tem que começar a delegar para que as pessoas tenham mais responsabilidade e sair um pouco de você, porque senão você fica sobrecarregado bastante, né, mas eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer e acho que o que mais me move não é o dinheiro que pode vir a cair, é realmente um cliente falar: pô, Matheus, batendo nosso recorde de corrida, os parceiros estão muito satisfeitos e tá tudo lindo aqui. É o que eu tô procurando. Vamos lá, tudo bem, eu já entendi seu ponto de vista, entendi a sua filosofia de vida, mas o dinheiro move o mundo. Isso move. Isso move, não tem como dizer que não. Você deve ter alguma ambição, deve ter algum pensamento maior, então... essa missão sua é lá por 60 anos. Tá? Depende. Essa missão que você fala, não sei se seria financeira, mas, por exemplo, eu tenho vontade de, em breve, talvez, compartilhar um pouco desse conteúdo que eu trago também de empreendedor, investidor. Tem um projeto que estou montando no interior, que é para colégios públicos, que é para dar aula de desenvolvimento, para fomentar desenvolvedores, para falar sobre empreendedorismo, porque eu venho de uma região muito pobre, Bahia, o interior da Bahia já é pobre, a minha região é na região de Cisal, mais pobre ainda. Então, eu acho que falta ter oportunidade, né, para a galera, então tenho esse projeto, assim, de querer ser um espelho, talvez, né, para impulsionar, mas financeiramente, eu particularmente, nesse momento, assim, não tenho grandes planos, sabe? Assim, pensando, sei lá, eu tô tranquilo. Você vai vivendo. Eu vou vivendo, eu tô tranquilo. Você é um cara simples, né? Pelo que eu tô vendo. Acho que a gente percebe, né? Eu tentei ser simples também, acho que eu consegui. O empreendedor, eu acho que tem uma questão bem assim, né? Ele tem sonhos, ele consegue conquistar algumas coisas, mas tem horas que ele vê que tem um limite também, né? Pô, não vamos passar por cima, né? Deixar o boi andar na frente da carroça. Vamos tentar andar junto, tentar ir devagarzinho. É o que você está tentando fazer. Sim. Né? Estratégias para conseguir mudar seu app, lançar uma outra coisa, já anda pensando nisso. Você falou que por trás de bastidores talvez tenha muita coisa acontecendo, né? Tem bastante coisa. Já está programado? Tem bastante coisa aí para 2022. Porque assim, a gente tem que trabalhar para destruir a nossa própria empresa, né? Que senão vai outra pessoa e destrói. E eu brinco muito com o pessoal que eu não sei o que vai acontecer com a Mob daqui a 5 anos, porque a gente sabe sobre o mercado de mobilidade. Vem carros autônomos, vem uma série de coisas aí que podem, prefeitura, etc. Sim. Mas eu acho que quando você tem um time bom, você tem pessoas boas, você consegue pegar uma ideia e transformar realmente num produto. Mas que a ideia talvez não seja tão boa, tá? Mas a intenção é realmente desenvolver novos produtos. Eu acho que para 2022 a principal intenção é a gente internacionalizar, colocar nosso produto em outros países. Sim. Seria um grande passo. E conseguir mais parceiros em algumas regiões específicas do Brasil, onde a gente ainda não está tão forte aqui. Você já observa isso? Já. A gente tem parceiros fortes em região de Minas, tem em várias regiões ali do Sudeste. No Sul tem que trabalhar um pouco mais para o Norte agora, e Centro-Oeste.
Inclusive uma área que é carente. É carente, E aí, uma área que tem uma dificuldade grande de mobilidade. De mobilidade, exato. E aí também trabalha essa questão do delivery também, que eu acho que é uma grande oportunidade aí pra gente conseguir. Delivery acho top, né? Crescer aí e aumentar ainda mais. E animais estão crescendo. Acho que animais também seria botar um carro mais arrumadinho pra levar o bicho. Animais com certeza. Uma área, e a galera tá disposta a pagar um pouco mais por isso. Sim. A galera tá um pouco. Realmente E é uma dificuldade grandíssima de você levar o bicho pra algum lugar, né? Principalmente se for um cachorro grande, uma coisa assim, dá um trabalho grande, né? Com certeza. E ninguém quer botar no seu próprio carro. Essa é a verdade. É verdade. Vai pro pet shop, aí volta lá molhado, enfim, tem problemas e tal. Mas... Perfeito. Bom, por fim, agradecer. Muito boa a conversa. Eu acho que eu tirei várias dúvidas aqui que eu tinha como empreendedor de startup, como empreendedor no mercado real. Para te achar, seu Instagram, o Instagram da empresa, né? O YouTube, que são as redes sociais mais bem vistas hoje. Para achar Mob Apps no Instagram é bem simples, Mob Apps Brasil, né? Mob Apps no caso. No LinkedIn também tem a página da Mob, tá? No LinkedIn eu tô como Matheus Carvalho. E no Instagram, meu Instagram é mateuscarvalho.com_. Matheus com TH. Sem H. Tá. Matheus Carvalho sem H. Inclusive também meu site é mateuscarvalho.com, sem H. Tá, entendi. E no YouTube, eu não estou no YouTube ainda, mas a Mob Apps está no YouTube, então pode jogar Mob Apps lá no YouTube que vai aparecer nossos conteúdos. Perfeito. Mas você responde alguma dessas? No Instagram e no LinkedIn eu respondo sim. No Instagram, pode mandar uma dúvida aí, uma ajuda. 3 horas da manhã você está respondendo. Tô sempre disponível, pode mandar. O que vier a gente dá para jogo aí. A mensagem final para o empreendedor, para o empresário, então para um parceiro seu que quer vir para a Mob Apps. Não desiste, vem pra cá que eu vou te ajudar, como é que é? Olha, pra quem quer montar seu app de mobilidade, vem pra Mob. Posso lhe garantir que você vai ficar satisfeito com a nossa equipe aí, com o nosso suporte, atendimento e claro, o apoio para crescer necessário, né? Porque muitas empresas vendem só tecnologia e lá a gente busca parceiros de sucesso, né, que consigam ajudar a gente nessa ideia do hub de mobilidade. Acho que é massa isso. E para quem quer empreender, né, seja no segmento de mobilidade ou em qualquer outro, eu acho que ter pé no chão, mas também sonhar é importante, né? Eu sempre fiz as coisas tendo um plano B, assim, sabe? Querendo ou não, porque não dá pra também viver muito nessa ilusão do vou empreender, vou me jogar tudo e aí se der ruim, como é que você vive, né? A vida é dura, a vida é difícil, né? Então, eu tinha alguns planos B se nada desse certo. Mas o importante para fazer qualquer negócio é fazer um MVP mínimo, um modelo mínimo ali de negócio para você validar. E assim que a gente desenvolve nossos projetos, né? Eu falei, a gente tá fazendo coisa para 2022, a gente já tá testando com alguns clientes, né? Então, tá perto do cliente, pegar o feedback e melhorando a solução. E aí vai um passo de cada dia. Se você sente que o negócio tá indo bem, que tá tendo os dados, né? Que é outra coisa importante, ter dados, né? Quanto mais dados, melhor. Aí eu acho que você consegue ter talvez uma possibilidade realmente de falar, eu posso agora sair, né, desse meu plano B e focar totalmente no meu plano A, sabe? Para poder se manter, né? Às vezes nem todo mundo tem essa possibilidade de se dedicar 100%. Essa história de pular a ponte, ela é bem falada, né? Bem falada. De você sair de um ponto A para um ponto B sabendo o que está fazendo. E para quem é empreendedor, talvez eu já despertei a vontade aí de abrir uma entrega de animais, né? De fazer um aplicativo de mobilidade. É muito caro? O cara tem que gastar quanto? Não é bem caro. Inclusive, se as pessoas adquirissem agora na Black Friday, né? Tá no preço promocional. Mas eu vou deixar aqui falando que na próxima Black Friday vai ter promoção com certeza também. Caso você ouvir esse áudio depois em 2022, onde seja. 2023, ou também contacta a gente, mas o valor ele é algo em torno de R$3.000, tá? Hoje, atualmente, isso 2021, né? Mais fluxo de caixa. 3 mil para um investimento inicial. Sim. Então, para um setup inicial. Sim. E aí tem um valor por corrida que a gente trabalha que vai variar entre 30 centavos a 55. Aí vai depender de uma série de coisas, de funcionalidades, sim, de funções e coisas que você queira dentro da sua plataforma. Mas o cara vai ter que gastar dinheiro para contratar. Sim, marketing, etc. Então aí um investimento geralmente que o cara faz em torno de 10 para começar. Acho que até R$7.000 dá para iniciar um negócio dele. Acessível, acessível, né? E aí todo esse suporte aí a gente dá, né, manutenção
manutenção, as melhorias, atualizações. Você não vai se preocupar com tecnologia, tá? A gente resolve tudo, desde a hospedagem, colocar na loja, mandar atualizações. Se o Google quebrou, a gente resolve. Dá o suporte técnico também, né? De dúvidas, de melhorias, enfim, o que for preciso, aí tem equipe técnica para isso também. Entendi, bacana. Você trabalha essa questão de fazer o cara virar um franqueado, virar um empreendedor com 3 mil reais, que seria uma ótima propaganda para Facebook, né? Instagram. Seria. Hoje a gente foca muito, como eu falei, em trazer novos motoristas para serem donos dos seus próprios negócios, né? Que é um negócio, porque o motorista ele já sabe muito do dia a dia ali, querendo ou não. Sim. E aí a gente casa com a parte tecnológica, casa com um pouco do marketing que a gente também tem. O cara virou um pouquinho empreendedor. Depois, exato. Né? E aí é uma oportunidade legal, então a gente sempre incentiva esses casos aí a serem trabalhados. Bacana. Fechou. Valeu? Beleza?